Graça e paz, amados. Sejam muito bem-vindos a mais um culto, onde o Senhor preparou uma palavra especial para o seu coração, amém? Eu te convido aí na sua casa a você ficar de pé e celebrar junto com a gente, amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele não muda. Tu és bom, Senhor. Ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. O Senhor me apacenta. O Senhor é meu pastor. O Senhor me sustenta. E eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança.
só pra você, Jesus. Ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei que os seus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você, só pra você, só pra você. Olá, queridos, a graça e a paz. Nesse momento eu vou te deixar informado do que está acontecendo na nossa igreja. Olha só, o formato dos nossos cultos vão continuar assim, online. Então, toda terça, quinta, domingo à noite e domingo de manhã, temos culto aqui no nosso canal. À noite, o culto acontece às 20 horas e no domingo de manhã, às 10 horas. Então, corre, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e não perde nenhum culto. Ah, irmãos, é importante que você esteja assistindo o culto no horário que ele é lançado, amém? Para que, mesmo distante, estejamos unidos. O Rema continua com as suas matrículas abertas. Aqui na descrição vai estar as nossas redes sociais e você pode ir lá e se informar dessa escola que tem transformado vidas. Amém? Agora chegou o melhor momento. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, certo? Lá em Malaquias 3:10, o Senhor nos diz para trazermos os dízimos ao depósito do templo. Nesse momento, não podemos deixar de honrar o Senhor. Nós devemos fazer isso em tempo e em fora de tempo. Por isso, aqui vai aparecer a nossa conta bancária para que você possa fazer transferências ou depósito. E as nossas gestoras financeiras também estão à sua disposição para ir até a sua casa e receber seu dízimo ou a sua oferta. Amém? Irmãos, lembrando, se você tem alguma necessidade, seja ela física, emocional ou espiritual, os nossos pastores, a liderança da igreja está disponível para você. Então, entre em contato com a gente. Como eu disse, aqui embaixo vai estar aparecendo as nossas redes sociais e você pode estar, nesse momento, buscando essa ajuda. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Graça e paz, queridos. Glórias ao Senhor por mais um encontro com cada um de vocês. Estamos felizes porque estamos bem e vamos continuar melhor ainda. Então, como de costume, nós vamos trazer uma palavra abençoada para alimentar o seu coração, o seu espírito. No mundo em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. E nós estamos diante de uma situação que vozes têm se levantado. A voz da ciência, a própria voz da ciência. Dentro da voz da ciência, as vozes se levantam. A própria ciência está dividida. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. A voz do poder eclesiástico, a palavra da fé, muitos se levantam dizendo uma coisa, outro diz outra coisa.
Portanto, amado, existem várias vozes no mundo, todas elas têm um significado. Quando eu não entendo aquela voz, eu sou estrangeiro para aquela voz, e aquela voz é estrangeira para mim, porque não há um entendimento, é algo estranho. Então, diante de situações que nós estamos vivendo, e eu não quero ser repetitivo, vozes estão se levantando, não é? E a gente fica sem saber qual voz nós devemos abraçar. E eu creio, amado, que existem a voz da ciência, a voz do diabo, a voz dos demônios, a voz dos homens, existe a voz de Deus, existe a voz dos anjos de Deus, mas eu creio que no fundo, a voz que deve prevalecer é a voz da verdade. Diante da situação de vozes que se levantam, eu quero saber da voz de Deus, eu quero saber da direção de Deus, porque senão a gente vai ficar à deriva, na escuridão, e Jesus disse que aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Luz pode significar, entre outras coisas, iluminação, direção, orientação. Quando a gente não sabe onde se apegar, em que caminho seguir, a gente está à deriva, a gente está na escuridão, a gente está perdido, sem um norte. Mas, nesses últimos dias, eu tenho orado ao Senhor, diante de muitas vozes que se levantam, ouvi a voz da verdade, a voz do Senhor, que tem uma direção, que traz um norte, que traz uma orientação. A palavra de Deus lá diz em Provérbios capítulo 20, verso 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, na qual esquadrinha todo o mais íntimo do ser. E para nós ouvirmos a voz de Deus, a forma primária de Deus falar é por meio da palavra escrita. Uma vez que eu tenho entendimento, o conhecimento da voz de Deus, da palavra escrita, eu não preciso ouvir outro tipo de voz, porque a forma de Deus falar, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus fala de forma primária por meio da sua palavra escrita, a Bíblia é sagrada. E se eu quiser ouvir a voz de Deus todos os dias, só é ler a palavra de Deus, a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Porém, existem situações que nós precisamos ouvir a voz de Deus no sentido da voz do Espírito, no testemunho interior, para que nós possamos, diante das vozes que se levantam, a gente ouvir a voz de Deus, e essa voz vai servir como âncora para a nossa alma, e a gente pode ficar seguro. A nossa embarcação, diante do volume da tempestade, ela vai ficar, o navio vai ficar ancorado, firme. Ele pode até balançar, mas ele não vai sair porque ele está ancorado. Então a voz de Deus, ela funciona como uma âncora para a nossa alma. As vozes virão batendo na nossa porta, mas a voz de Deus, a palavra de Deus, vai fixar dentro do nosso espírito uma segurança, para que nós possamos ficar firmes, seguros, diante de vozes que se levantam. Então, conforme Salomão falou, que diz que o espírito do homem é a voz do Senhor, então Deus vai utilizar do nosso espírito para derramar luz, para trazer orientação, direção, diretriz para o nosso homem interior. Quando Salomão disse que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, naquela época nós poderíamos pensar como uma candeia, como um candeeiro. Hoje nós poderíamos pensar numa luz, numa lâmpada elétrica. Diante disso, Deus vai utilizar o homem interior, o nosso espírito, para iluminar, para derramar luz, para dar norte, direção, a voz de Deus no nosso espírito. Então, de acordo com a nova aliança, Deus vai utilizar o nosso espírito, que é a lâmpada do Senhor. Ele vai derramar luz, vai resplandecer a nossa lâmpada, para que nós possamos, diante dessa situação, que ora alguém diz uma coisa, ora naquela mesma coisa, outra pessoa se levanta e diz outra coisa diferente, vozes se levantando, mas precisamos ouvir a voz da verdade, a voz de Deus, diante dessas situações. Então, algum tempo atrás, mais ou menos 15 dias atrás,
tem despertado em mim, amado, o interesse de buscar, de perceber dentro da lâmpada a voz da verdade, a voz do Senhor. Essa segurança, por mais que ela contradiga a voz ou as vozes que se levantam, a voz de Deus, ela deve prevalecer. Por mais que ela contrarie a lógica, por mais que ela não tenha nexo do ponto de vista natural, mas sempre Deus tem razão. Algumas pessoas dizem que a ciência é soberana, mas na realidade, a ciência não é soberana. Quem é soberano é o Senhor, é a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Até porque a ciência comum, humana, natural, ela tenta descobrir na criação que Deus criou, mas ela é limitada. Quando a ciência natural contradiz a ciência de Deus, eu prefiro ficar com a ciência de Deus, com o conhecimento de Deus, que é veraz, que tem mais digno de confiança, porque a ciência humana natural, ela pode falhar. A própria ciência diz uma coisa hoje, lá na frente ela descobre outra coisa que considera e entre em desacordo com o que ela descobriu anteriormente. Então eu prefiro ficar com a voz de Deus, com o conhecimento de Deus. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Para que você possa perceber e entender, amado, diante dessas vozes que se levantam, escuta a voz de Deus, a voz da verdade. Essa voz tem um significado, ela vai servir como âncora, vai servir como firmeza no nosso coração. E Ele vai utilizar, o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, o nosso Espírito, que é a lâmpada do Senhor. E nós percebemos na palavra de Deus que o próprio Jesus Cristo, Ele percebia coisas por meio do seu Espírito. O próprio Espírito de Jesus era a lâmpada do Senhor. Em uma certa situação, Jesus perdoou pecados de uma pessoa e simplesmente aquela pessoa, alguns fariseus que estavam no seu entorno começaram a arrazoar, a criticar Jesus Cristo no seu coração, sem verbalizar com a boca, e diziam no seu coração o seguinte: quem é este? Isso é uma blasfêmia. Quem é este que tem poder para perdoar pecado? E Jesus estava diante de vozes que estavam ali, pessoas estavam criticando, sem abrir a boca, mas estava falando com a voz do coração. Mas o texto diz que Jesus, logo percebendo pelo seu Espírito, que assim eles diziam. Então, como foi que Jesus Cristo soube, diante das vozes que se levantam, da voz da crítica, na escondida, na escuridão, como foi que Jesus Cristo ficou sabendo? Pela lâmpada, pelo seu Espírito, que estava contrariando aquela situação. E Jesus percebeu por sua lâmpada, pelo seu Espírito, que assim aqueles fariseus que estavam no seu entorno diziam, o criticavam, dizendo a ele que quem é este para perdoar pecado, e chamando Jesus Cristo de blasfêmia. E Jesus soube disso por meio da lâmpada, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo testificando no seu Espírito. Em outra situação, Paulo, ele queria fazer uma viagem para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele resolveu no seu Espírito, ou seja, no próprio Espírito de Paulo, que é a lâmpada do Senhor, ir para Jerusalém. E como foi que ele ficou sabendo que ele deveria fazer essa viagem? Através da lâmpada, através do seu homem interior, através do seu Espírito. Ele ouviu a voz de Deus pelo testemunho interior que ele deveria ir para Jerusalém. E ora que nessa viagem, ao chegar em Jerusalém, estavam esperando para Paulo cadeias e prisões. E ele simplesmente diz: eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério e o chamado que o Senhor me designou. Paulo era resoluto e era consagrado. Mas como foi Paulo? Como Paulo soube que ele deveria ir para Jerusalém? Por meio da sua lâmpada, por meio do seu homem interior, por meio do seu Espírito. Então eu citei o testemunho interior na vida de Cristo, citei o testemunho interior na vida de Paulo, que eles souberam de coisas, diante de vozes que se levantavam, a voz de Deus no seu Espírito. Eu quero conclamar você, meu amado, meu irmão, você que nasceu de novo, você que aceitou Cristo, o seu Espírito foi recriado, o seu Espírito é a lâmpada do Senhor. Deus não vai falar fora da lâmpada, Deus fala na lâmpada.
Por que, querido, eu digo isso? Porque nós estamos vivendo diante de um contexto, diante de uma situação onde vários tipos de vozes estão se levantando. E pessoas têm obedecido a essas vozes, de maneira que pessoas estão enclausuradas, trancafiadas, paralisadas, atormentadas pela voz do medo. Outros pela voz da doença, outros por a voz da crise econômica. Mas deixa eu te dizer, diante dessas vozes, existe a voz da verdade, que é a voz de Deus, e Ele fala no seu homem interior. E eu quero dizer e conclamar a você, querido, que a semana passada, eu e minha esposa estávamos orando, buscando a voz de Deus, para que Deus falasse e nós pudéssemos estar seguros diante de várias vozes que se levantam. E quando você se depara com essas vozes, se você não conhecer o sentido das vozes, você fica à deriva, e você fica como se estivesse estrangeiro para aquela voz, estranho àquela voz, e simplesmente Deus tem falado conosco, e nós estamos seguros, estamos convictos da vontade de Deus para essa situação. E eu quero conclamar a você mesmo, buscar a orientação que está dentro de você. Você deve aquietar a sua alma. E o salmista diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Se aquieta por dentro, para que você possa ouvir, estar sensível à voz de Deus, porque é a voz da verdade, é a voz que vai trazer direção, segurança, e você não vai, querido, padecer necessidade. Deus tem falado conosco o porquê dessa situação, e como Ele falou conosco, falou para o nosso coração, certamente Ele vai falar para o seu, e Deus não se contradiz naquilo que Ele fala, porque o próprio Deus, nem a sua própria palavra se contradizem. Deus não pode se contradizer, Deus é perfeito, a sua palavra é harmoniosa, e não há contradição, nem na palavra, nem no Espírito. Então, amado, comunga com o Senhor, para escutar essa voz. Ela está dentro de você, ela não está lá no noticiário, ela não está na mídia, ela está dentro de você. A voz da verdade está dentro da lâmpada. Deixa a sua lâmpada resplandecer, deixa essa voz se levantar. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é como voz de muitas águas, a voz do Senhor acalenta, a voz do Senhor dá direção, a voz do Senhor acalma a tempestade, a voz do Senhor nos traz para o prumo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor alimenta, a voz do Senhor, ela recobra as forças, a voz do Senhor prospera, a voz do Senhor regenera, a voz do Senhor transmite paz, a voz do Senhor transmite comida para seu homem interior, a voz do Senhor traz segurança, a voz do Senhor cura, a voz do Senhor traz refrigério para a nossa alma, a voz do Senhor nos sara, a voz do Senhor traz luz, a voz do Senhor é lâmpada para os nossos pés, a voz do Senhor é luz para o nosso caminho, a voz do Senhor traz calmaria, a voz do Senhor traz bonança, a voz do Senhor traz tranquilidade, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor traz paz em meio à guerra, a voz do Senhor, ela é poderosa, é mais do que suficiente, a voz do Senhor traz vida e paz, a voz do Senhor transmite vida eterna, a voz do Senhor traz direção, a voz do Senhor nos dá segurança, a voz do Senhor vai transformar a maldição em bênção, a voz do Senhor vai transformar o caos em uma ordem harmonizada, a voz do Senhor, ela fez o céu e a terra, a voz do Senhor nos regenerou, a voz do Senhor vai nos tirar dessa situação, a voz do Senhor declara que maior que está em nós do que aquele que está no mundo,
A voz do Senhor diz que a palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A voz do Senhor transmite refrigério para a nossa alma. A voz do Senhor é escudo e bloqueio. A voz do Senhor é o martelo que esmiuça a penha. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor traz descanso ao cansado. É a voz do Senhor que servirá como âncora para o meu e o seu coração. E onde está essa voz? No seu homem interior, no seu espírito. Amado, são muitas vozes no mundo e toda ela tem um significado. Mas a voz do Senhor é a verdade. A voz do Senhor ilumina e dá direção. Escuta a voz do Senhor, comunga com Ele em todo o tempo todo. Eu hoje tenho mais confiança, eu hoje tenho mais tranquilidade em ter ouvido a voz do Senhor diante desse caos, dessa confusão, que para mim não é mais caos, que para mim não é mais confusão, que para mim não é mais trevas. Eu sei agora da verdade, porque eu sei a voz do Senhor. E quando você ouvir a voz do Senhor, ela vai entrar em harmonia, em consonância com aquilo que Deus tem falado conosco. Portanto, querido, Deus abençoe você com a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele está falando o tempo todo no seu espírito. Aquieta a tua alma, acalma-te, aquieta e saiba que o Senhor é Deus, por meio da sua voz. Lembre-se, a voz não está fora, ela está dentro de você. Meu querido, amada igreja, amo você, e eu declaro, e eu profetizo no nome de Jesus, que logo estaremos juntos, logo estaremos unidos, geograficamente, no só espírito, no só alma, com o corpo de Cristo unidos, em nome de Jesus. E nós não vamos perecer, nós vamos avançar. Assim diz o Senhor: diga ao meu povo que marche, em nome de Jesus. Sejam abençoados, queridos, na graça do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém.